Temos poucas assinaturas, mas também temos assinaturas de partido de esquerda que eles pediram que não fossem expostos. Tenho pedidos, não só de parlamentares de esquerda, como parlamentares de partido de centro que estão na base do governo, para não expor os seus nomes. A oposição na Câmara dos Deputados afirmou ter reunido as 257 assinaturas necessárias para solicitar a tramitação em regime de urgência do projeto de lei da anistia, que visa perdoar os envolvidos dos atos de 8 de janeiro de 2023. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, anunciou a conquista na noite de 10 de abril, destacando que a assinatura decisiva foi do deputado Paulo Azy, do União Brasil, da Bahia. O governo, por meio da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, admitiu a possibilidade de penas mais brandas para os condenados, desde que não alcance os apontados como líder da trama golpista, como Jair Bolsonaro. Deputados da base aliada apresentaram requerimentos para arquivar o projeto, alegando que ele perdeu a oportunidade de votação. Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Motta, de que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Então eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Apesar das assinaturas, cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta, decidir se pautará o requerimento de urgência para votação. Motta busca um acordo com o Executivo e Judiciário antes de pautar a revisão das penas aos condenados de 8 de janeiro, visando construir um consenso de pacificação nacional entre os poderes. A situação permanece em aberto, com pressões de ambos os lados e a decisão final sobre a tramitação do projeto ainda indefinida. Poucas assinaturas, mas também temos assinaturas de partido de esquerda que eles pediram que não fossem expostos. Tenho pedidos, não só de parlamentares de esquerda, como parlamentares de partido de centro que estão na base do governo, para não expor os seus nomes. Na mesma esteira, eu tenho um monte de colegas deputados que estão sofrendo pressão nas redes sociais, que pedem que a gente divulgue os nomes. Qual é a orientação neste momento? A gente não divulgar os nomes para proteger até que a gente consolide uma ampla maioria. Nós já passamos de 260 de assinaturas neste momento que estou dando a coletiva. Quando a gente tiver uma margem folgada, eu entendo que, se houver autorização, a gente vai publicar os nomes. Ministros do STF têm pressionado o governo para barrar a anistia, considerando-a um atentado à democracia. Eles argumentam que conceder perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro seria uma afronta para o Estado de Direito e poderia incentivar novos ataques às instituições. Conseguiu de fato, viu? A gente foi olhar lá a assinatura eletrônica, né? Tem um sistema que confere as assinaturas eletrônicas, são 258 nesse momento, uma a mais do que de fato é necessário para que esse projeto tenha o regime de urgência. Só que esse regime, ele permite o seguinte, que essa proposta tem um trâmite acelerado, mas ela não vai precisar passar por comissões especiais e por comissões temáticas. Ok. Mas para pautar esse projeto vai depender de uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta. Essa urgência, né, ela precisa também ser aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e são necessários 257 votos favoráveis, ou seja, só conseguir as assinaturas não basta. A votação, ela vai caber aí, como eu falei, uma decisão do presidente Hugo Motta, que não tem ficado muito satisfeito com esse texto, já falou que é preciso discutir mais essa matéria antes, de fato, de colocar ela em pauta. E aí a gente destaca outra questão. Esse texto, ele pode beneficiar pessoas que, obviamente, participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023.
E o Supremo Tribunal Federal vai voltar a julgar em breve a Débora Rodrigues dos Santos. Quem é ela? Aquela cabeleireira que foi presa por pichar com batom a estátua à Justiça que fica em frente ao STF. O ministro Luiz Fux devolveu à primeira turma os autos desse processo, ele tinha pedido mais tempo para analisar o texto, e os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram para condenar essa mulher a 14 anos de prisão. O ministro Fux questionou essa pena, disse que ela era muito alta e que vai fazer uma revisão nesse caso. No fim de março, Débora teve então a prisão domiciliar autorizada por Alexandre de Moraes e a gente lembra que esse julgamento está marcado para os dias 25 de abril e vai até o dia 6 de maio, tudo isso no plenário virtual da primeira turma do Supremo. A ministra fala que Hugo Motta tem a responsabilidade de não criar uma crise institucional em razão de pautar a votação desse projeto. Ou seja, a própria ministra reconhece que há votos para aprovar o projeto da anistia. E é interessante que ela coloca isso num contexto como se o histórico do próprio partido da ministra e dos presidentes a que ela serviu em diferentes funções fosse ilibado. Quer dizer, são os indultos presidenciais de figuras que eram do Partido dos Trabalhadores que colocou na rua quadrilheiros corruptos, mensaleiros. Não há nenhuma validação moral nestas declarações da ministra. Pois bem, o processo dentro do Congresso Nacional cabe aos parlamentares. Neste momento, ao que tudo indica, há assinaturas suficientes para que este projeto da anistia seja votado no plenário. Eu não vejo como o presidente Hugo Motta ignorar o fato de que há um pleito legítimo de uma parcela imensa, majoritária dos parlamentares, para que esse projeto seja votado e que vença caso haja voto. Se o governo trabalhar e conseguir impedir a sua aprovação, faz tudo parte do processo democrático. O que não pode haver é interferência entre os poderes. E em relação ao Senado, o que vai acontecer é a mesma articulação que houve na Câmara, haverá no Senado, com pressão popular, com articulação partidária, porque é assim que funciona. O presidente Davi Alcolumbre, que dá demonstrações diárias de que quer agradar o governo e não quer se indispor, ele terá que ser pressionado e os parlamentares experientes que são deverão mexer ali as peças corretas para que ele se veja, ele, Davi Alcolumbre, se veja numa posição em que ficará impossível ignorar essa votação do PL. A oposição, liderada pelo PL, busca acelerar a tramitação do projeto para que ele seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes. O projeto, de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, propõe anistiar todos os participantes de manifestações em qualquer lugar do território nacional desde 30 de outubro de 2022, incluindo caminhoneiros, empresários e manifestantes. Agora comente, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse.